Bom dia! Dia 31 do nosso devocional começando. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para quem tá assistindo gravado. Estamos aqui, né, evoluindo. Vamos ver o que Deus preparou pra gente nessa manhã. Hoje, o dia 31 vem falar sobre Bom Dia Sol, a medida da exposição. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Isso está lá em 2 Reis 20:15. Para toda exposição existe uma medida correta. É muita falta de sabedoria ignorar o que convém ou revelar mais do que o necessário. A Bíblia ilustra muito bem essa verdade no livro de 2 Reis, capítulo 20, ao nos contar a triste história do rei Ezequias, que cometeu o erro de mostrar tudo o que possuía aos babilônicos, inimigos em potencial. As escrituras narram esse episódio da seguinte forma: Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, em seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Quanta insensatez! Mas a história continua e termina de forma trágica. A palavra diz: então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns de seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. As consequências de revelar além do que se deve, geralmente são devastadoras. Desde que o ser humano foi criado, somos inclinados à ostentação, à tendência de exibir quem somos e o que temos, e até mesmo o que não temos. E isso nos tem reduzido a uma vida de exposição excessiva, contrária àquela que Jesus nos chamou a viver e valorizar. Recentemente trocaram o asfalto da minha rua, mas para isso tive que mudar a tubulação. Como precisaram remover a terra, as raízes das árvores ficaram à mostra e passadas algumas semanas começaram a morrer. Foi quando o Senhor me disse: existe uma medida correta de exposição. Aquelas árvores não estavam em um jardim, mas sim descuidadas e sem pertencimento. A vulnerabilidade em um ambiente à beira da estrada gera feridas, pois a multidão não tem compromisso com você. Eles apenas comentam o que pensam, mas não estão com as mãos estendidas para ajudar. Em outras palavras, entendi que a exibição excessiva mata. Aquelas raízes começaram a morrer porque foram privadas dos nutrientes advindos da terra. Da mesma maneira, se nos tornarmos vulneráveis demais por um longo período, podemos acabar sem nutrição alguma. É por isso que as nossas raízes devem ser tratadas exclusivamente pelo jardineiro Jesus. Porque apenas ele conhece a medida exata da exposição e a frequência da nutrição que necessitamos. Tenha cuidado com o que compartilha nas redes sociais ou para uma grande quantidade de pessoas. O melhor lugar para você revelar todas as suas dificuldades, medos, aflições, tristezas e pecados, bem como as suas alegrias, bênçãos e gratidão, é aos pés de Cristo, no lugar secreto. Portanto, deixo um conselho: use as redes sociais e os seus relacionamentos para inspirar, curar e dividir apenas o que convém. Tenha sabedoria, não exponha seus filhos, sua casa, sua família, nem você mesma. Não compartilhe os seus sonhos e planos com qualquer um, pois a vulnerabilidade desmedida poderá matá-la.
Porém, não se esqueça, Jesus sabe a medida da exposição. Ele é o seu amigo e ajudador. Então, confie em seus comandos. Muito bem, né? Ontem nós falamos sobre arrependimento, sobre confissão de pecados. E eu falei exatamente isto ontem. Que nós devemos nos arrepender, nós devemos confessar os nossos pecados primeiramente para Deus. E Ele vai direcionar o que nós vamos falar e confessar para as pessoas envolvidas. Ele vai preparar o terreno, Ele vai preparar o momento certo, Ele vai preparar esse ambiente para isso. E da mesma forma que eu falei ontem com vocês sobre essa questão de confessar os pecados, hoje Deus vem nos trazer acerca de não falar demais, não expor demais também, né? Principalmente hoje nessa era digital, eu trabalho com mulheres empreendedoras mais especificamente. Eu sei que aqui no Devocional nós temos muitas mulheres que não são empreendedoras também, mas nas minhas aulas, nas minhas mentorias, eu sempre trago isso, né? Que hoje a era digital, o marketing lá fora, o marketing do mundo, ele nos exige exposição, ele nos exige que para vender a gente precisa mostrar isso, mostrar aquilo outro. Tenham cuidado, tenham prudência, tenham cautela. Porque nem tudo deve ser mostrado, nem tudo está no momento certo de ser dito. E nós devemos utilizar a nossa rede social, o nosso perfil profissional, o nosso perfil pessoal, a nossa vida como um todo, para inspirar pessoas, para curar pessoas. E nós contamos, nós testemunhamos. O testemunho, gente, ele é algo que Deus fez na nossa vida. Então, quando você testemunha algo, você já está falando de uma ferida que foi curada, ou você já está dizendo sobre algo da parte de Deus que foi resolvido. Então não saia expondo por aí as suas mazelas, os seus problemas, os seus erros, principalmente quando você estiver numa vulnerabilidade muito grande. Porque tem muita gente lá fora querendo nos derrubar, tem muita gente aqui fora querendo nos destruir. E as pessoas podem usar a nossa maior fraqueza contra nós. Então tenham cuidado, tenham cautela. Peçam sempre direcionamento de Deus, do Espírito Santo, tá bom? E continuamos aqui no nosso devocional, na nossa Semana Santa, para que possamos olhar para dentro de nós, para que possamos expor as nossas raízes diante de Jesus e deixar Ele trabalhar em nós. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, Espírito Santo, tenha liberdade nesse lugar, tenha liberdade nesse ambiente, tenha liberdade. Eu peço, Espírito Santo, uma visitação Tua hoje para todas essas mulheres que estão aqui participando desse devocional. Para que o Senhor vá ministrar sobre a vida de cada uma delas. Para que o Senhor ajude-as a expor as suas raízes, expor as suas fraquezas, se tornar vulneráveis diante do Senhor. No mundo hoje, onde nós vemos mulheres empoderadas, mulheres independentes, mulheres que se fazem forte em todo momento, eu peço que o Senhor venha com a Tua mão, Espírito Santo, e leve essas mulheres a experimentarem a dependência e a vulnerabilidade em Cristo. Se permitirem ser cuidadas por Deus, se permitirem receber a provisão da parte de Deus. Transforma em nós, Pai, um coração manso, humilde, delicado, como de uma flor que precisa que as suas raízes sejam tratadas. Pai, venha nos ajudar a florescer para crescermos. Venha nos ajudar a amadurecer para darmos frutos. Venha nos ajudar, Pai, a colocar em público, a colocar para fora e a colocar no lugar secreto cada coisa no seu devido tempo. Cuide do nosso dia, cuide da nossa casa, cuide dos nossos familiares, traga anjos ministradores para nos ajudar, anjos ajudadores para ajudar nas nossas demandas do dia. Nós queremos o Teu cuidado e o Teu favor sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ótimo dia, mulheres.